E aí galera, vamos para a nossa aula 6, né? Vamos falar um pouco sobre o campo de uma placa uniformemente carregada e as linhas de força dos condutores eletricamente carregados. A gente vai ver que falando de um, automaticamente a gente já consegue falar do outro. Eles estão meio que interligados, beleza? Então vamos lá. Imaginem galera, uma placa, beleza? Essa placa aqui é uma placa infinita, ou seja, ela é ilimitada aqui nas bordas. Observe que esses pontinhos aqui quer dizer que ela continua, sua tendência continua aqui, ó, esticando para o lado, beleza? Essa placa ela está carregada uniformemente, ou seja, ela possui uma densidade superficial de cargas, que essa densidade superficial de cargas, só relembrando, ela tem essa carinha aqui, ó, o sigma. Eu sei que está meio torto, mas assim dá para vocês relembrar. A gente tem que sigma é igual a quantidade de cargas sobre a área, ou seja, a gente vai ter uma distribuição de cargas aqui em cada unidade de área, ou seja, a densidade superficial presente aqui na minha placa vai ser uniforme. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha placa que está carregada, ela vai gerar um campo elétrico em todos os pontos desse espaço aqui, que está sob influência do seu campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai possuir algumas características, e essas características a gente já viu, né? Seria minha intensidade, né? A intensidade do campo elétrico em um ponto que está sob influência na minha placa elétrica vai ser essa seguinte representação aqui, ó. O campo elétrico vai ser igual a sigma sobre 2 epsilon. Epsilon, só relembrando, é a permissividade absoluta do meio, ou seja, vai depender do meio em que a placa está envolvida, beleza? Outra característica é a direção. A direção do meu campo elétrico sempre vai ser perpendicular à superfície da placa. Observe que as setinhas aqui, ó, linhas de força, representando o campo elétrico, é sempre perpendicular à placa. E o sentido ele pode ser de afastamento ou de aproximação. Vai depender com qual carga a minha placa aqui estiver carregada. Se ela estiver carregada positivamente, o campo elétrico vai ser saindo. E se for carregado negativamente, o campo vai ser entrando. E observe que quando você fala que tem um campo elétrico gerado por uma carga, por uma placa carregada, né? A gente vai ter um campo elétrico uniforme. E o que isso quer dizer? Que em cada ponto que está sob influência desse campo elétrico, em cada ponto do nosso espaço que estiver sob influência desse campo elétrico, ele vai ter a mesma intensidade, que seria essa daqui, ó, sigma sobre 2 epsilon, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Essa equaçãozinha aqui a gente consegue deduzir ela lá no nível superior. Mas, tipo, não é relevante a gente deduzir ela agora. Basta vocês guardar essa formulazinha aqui no coração de vocês aí que dá tudo certo. Beleza? Mas professor, se a carga aí, se a carga a distribuição de carga na minha placa for negativa, vai influenciar alguma coisa nessas características aí do campo elétrico? A única diferença aqui vai ser só o meu sentido. Como a placa vai estar carregada negativamente, o sentido do campo elétrico vai ser entrando nela. Mas a intensidade e a direção continua a mesma. Sempre, a direção sempre perpendicular à placa e a intensidade do campo elétrico vai ser a mesma. Beleza? É interessante a gente ver também a representação do campo elétrico uniforme, né? Observe aqui que a gente tem as linhas de força do campo elétrico, gerado por uma placazinha aqui, que está gerando um campo elétrico uniforme. E o nosso campo elétrico uniforme ele vai ter a seguinte característica aqui, sobre as linhas de força. As linhas de força elas serão sempre paralelas entre si. Observe que uma está paralela à outra. E serão igualmente espaçadas. Observe que o espaço de uma para a outra é o mesmo. Tudo bem? Então é basicamente isso. Agora eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente ver e entender na prática como é o comportamento dessas linhas de força. Aqui a gente tem uma imagem de uma placa que está eletricamente carregada. Beleza? E essa placa está gerando, produzindo aqui o campo elétrico nessa região aqui que ela está. Também observe que as linhas de força elas estão, ó, eu sei que está meio ruim a imagem, mas já para vocês notarem que as linhas de força elas estão saindo perpendicularmente da placa, ou entrando, né?
dependendo da carga que a placa esteja carregada, estão igualmente espaçadas. Notaram aqui a diferença? E notem também que na borda da placa a gente vai ter o poder das pontas aqui, ó. Então nessa região aqui onde tem pontas, que seria no limite aqui da placa, a gente vai ter as linhas de campo bem mais juntinhas, porque a intensidade do campo elétrico nessa região aqui é maior. Mas o que é relevante para a gente é vocês só notarem que no desenvolver aqui da placa, no seu meio aqui, desconsiderando as bordas, vamos focar só nessa parte aqui da placa, a gente vai ver que o campo elétrico é uniforme. As linhas de força são igualmente espaçadas, estão paralelas entre si, e a intensidade do campo elétrico nesses pontos aqui são a mesma, porque a gente tem aqui um campo elétrico uniforme, beleza? Show, galera! Agora vamos analisar como seria o comportamento do campo elétrico entre duas placas carregadas, beleza? Só frisando alguns pontos importantes. Essas cargas estão distribuídas aqui na minha placa positiva e negativa, elas têm a mesma intensidade, ou seja, a minha densidade superficial de cargas nessas duas placas são a mesma, porém elas terão sinais opostos, né? Porque um é positivo e a outra é negativo. Ou seja, elas irão produzir campos elétricos com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos, beleza? E vamos analisar o campo elétrico criado por cada uma dessas placas. E vocês devem notar que o campo elétrico da placa positiva ela independe do campo elétrico da placa negativa. Ou seja, esses campos aqui são gerados independente de uma placa em relação à outra, beleza? Um existe sem o outro, de boa, tranquilo? Então vamos lá, nossa placa positiva aqui, como ela é positiva, né? Ela vai gerar um campo elétrico saindo dela, né? Então ele vai ficar da seguinte forma: epa, professor, mas espera aí, vai ter campo elétrico nessa região aqui? Só para facilitar o nosso entendimento, eu vou enumerar aqui as regiões, né? Região 1, aqui à direita da placa, à esquerda da placa positiva, região 2, a região entre as placas, e região 3, região à direita da placa negativa, beleza? E voltando, o professor vai ter campo elétrico do outro lado da placa, o campo elétrico vai atravessar essa placa? Vai. Tipo, se vocês pararem para pensar, quando vocês estão assistindo aula lá no bloco C, a gravidade ela não vai atravessando as paredes e chegam até você, o campo gravitacional. Então, da mesma forma vai acontecer aqui no campo elétrico, né? Ele vai chegar aqui de boa, beleza? Então, agora vamos analisar o campo elétrico da minha placa negativa. A gente sabe como ela é negativa, então ela vai criar um campo entrando nela, beleza? Agora, epa, professor, vocês conseguem notar o que está acontecendo aqui nessas regiões 1 e 3? Note que a gente tem a mesma intensidade do campo gerado pela placa positiva e o campo gerado pela placa negativa. Eles têm a mesma intensidade, só que eles estão em sentidos opostos. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode anular esses vetores aqui do campo elétrico gerado pela carga positiva e a carga negativa. Então isso quer dizer que o campo resultante aqui nessa região, quando a gente for calcular, né, vai ser zero. Deixa eu apagar aqui. Porque vocês sabem que o campo elétrico gerado por uma placa carregada é o que? Sigma sobre 2ε0. Então quando você for pegar o campo resultante na região 1 e 3, a gente vai ter que o campo resultante, o campo elétrico resultante vai ser nulo, vai ser zero. Professor, eu não acho justo não se eu dizer que o campo nessas regiões são nulos, não tem campo. Porque tem campo sim, só que eles se anulam. Mas a gente fala que não existe campo, porque seria meio óbvio, né? É como tipo quando você vai no supermercado e pergunta, sei lá, moço, tem leite condensado? Aí o cara fala, tem leite condensado sim, só que tá faltando. Aí você fica, que merda, era melhor dizer só que não tinha, né? A mesma coisa a gente traz pra cá, né? Como a gente tem que a soma do campo dos campos resultantes aqui é nula, então a gente fala logo que o campo elétrico na minha região 1 e 3, o campo elétrico resultante é igual a zero. Ou seja, a gente não tem campo elétrico na região 1 e 3.
Isso quer dizer então que se eu pegar uma carga e colocar em uma dessas regiões aqui, não vai acontecer absolutamente nada com essas cargas, porque o campo elétrico nessa região aqui é nulo, beleza? Epa, professor, mas olha só o que está acontecendo nessa região aqui 2, entre as placas. A gente tem os vetores aqui, as forças, as linhas de força do campo gerado pela carga, pela placa positiva e a placa negativa no mesmo sentido. Então isso quer dizer que eles vão se reforçar? É, exatamente. Os campos da minha placa positiva e da minha placa negativa nessa região aqui, eles vão se somar. Ou seja, eles vão reforçar um ou outro, eles vai ser mais forte. Então a gente tem que o campo elétrico nessa região aí, quando a gente for pegar o campo resultante, a gente vai somar o campo elétrico gerado por cada uma das cargas, né? Sigma sobre 2ε mais sigma sobre 2ε. Quando você fizer essa soma aqui, você vai ver que o campo resultante nessa região vai ser igual a sigma sobre epsilon, beleza? Muito bem, galera, aqui a gente tem um pequeno experimento para a gente entender melhor o funcionamento daquela distribuição das linhas de força entre as placas, né? Muito bem, aqui na imagem A gente tem duas placas que estão paralelas entre si. A densidade superficial das duas placas tem a mesma intensidade, ou seja, a distribuição das cargas elétricas em cada unidade de área é a mesma para as duas placas. A única diferença é que elas terão sinais contrários, né? Uma vai ficar carregada positivamente e a outra negativamente. Mas a princípio, aqui na imagem A, elas estão descarregadas. E observem o comportamento desse material que está aqui, né? Esse é um tipo de óleo e nesse óleo tem pequenos pedaços de tecidos, beleza? Já na imagem B, as duas placas elas estão eletrizadas, estão com a diferença de potencial, né? Quando a gente eletriza essas duas placas, observe que na região do meio aqui, a gente vai ter o alinhamento das linhas de força. E observe que você está um pouco pequeno, a imagem também está muito boa, mas é para vocês notarem o espaçamento entre as linhas. Elas são linhas que estão igualmente espaçadas e estão paralelas entre si. Isso quer dizer que o campo elétrico aqui dentro é uniforme, ou seja, em qualquer ponto dessa região aqui entre as placas a gente vai ter a mesma intensidade de campo elétrico. Agora notem que na região externa entre as placas não houve influência alguma nas partículas de tecido aqui. Então isso quer dizer que o campo elétrico nas partes externas aqui é nulo, ou seja, se eu pegar uma carga de prova e colocar em uma dessas regiões aqui, essa carga não vai sofrer influência alguma, porque o campo elétrico é nulo. E é interessante a gente falar também que vocês vão ver um exemplo disso aqui no curso de vocês, quando vocês forem começar a trabalhar com capacitores. Capacitores é um exemplo disso aqui que a gente está vendo. A gente tem duas placas, essas duas placas são submetidas a uma diferença de potencial. Aqui no meio a gente tem o dielétrico, né, o material dielétrico. E nesse meio aqui a gente vai ter uma interação, né, entre essas duas placas e será gerado um campo elétrico uniforme. Outra coisa que também que a gente pode assemelhar, tipo, não são duas placas, lógico, né, é apenas um comportamento semelhante. Seria o caso das descargas elétricas, né, entre as nuvens que estão carregadas e a Terra. Ambas estão com potenciais diferentes, ou seja, a gente vai ter uma diferença de potencial. Quando a gente tem essa diferença de potencial, será gerado o campo entre o meio, né, entre as nuvens e a Terra. E quando a gente tem esse campo elétrico, e quando ele atinge uma certa intensidade e ultrapassa a rigidez elétrica do ar, a gente tem as descargas elétricas. E essas descargas podem acontecer entre a nuvem e a Terra, entre a Terra e a nuvem, entre nuvens. Basta que a gente tenha uma diferença de potencial entre dois lugares, em duas posições. Beleza? Então vamos resolver alguns exercícios para fixar o que a gente viu hoje, né? Então vamos ver uma questãozinha aí da PUC, Minas Gerais. Uma partícula de massa m, carga positiva,
é abandonada em repouso, em um campo elétrico uniforme, produzido por duas placas metálicas, P1 e P2, movendo-se então unicamente sob a ação desse campo. Indica a opção correta. Então vamos analisar item por item e vamos ver qual é o correto, né? No item A aqui ele diz que a aceleração da partícula é igual a Q, a carga, vezes o campo, vezes a massa da minha carga, que é a carga positiva, né? Então vamos lá. A gente tem que a força resultante atuando na minha partícula positiva, minha carga positiva, é igual a massa vezes a aceleração. Como ele fala que a carga ela vai se mover unicamente sob a ação desse campo, então a minha força resultante vai ser igual à força elétrica. E notem que a minha carga, como ela é positiva aqui, ó, ela é positiva, então ela vai se mover nesse sentido aqui, né, para cima, já que a placa P1 é positiva, então ela vai tender a se afastar dela, né, e se aproximar da placa P2, que é negativa. Tudo bem? Então, a minha força resultante aqui vai ser igual a força elétrica igual a minha massa vezes a aceleração. E como ele quer a aceleração, basta a gente passar a massa para o outro lado, né, dividindo. E a gente sabe que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a minha carga elétrica. Então, vamos ter que a minha aceleração vai ser igual a minha força elétrica dividido pela massa da partícula. Então, a aceleração ela vai ser igual ao campo elétrico vezes a carga dividido pela massa. E não essa expressão aqui que a gente viu. A diferença aqui é que ele colocou a massa multiplicando, sendo que ela deveria ser dividindo. Beleza? Então, o item A aqui está errado. Vamos para o item B. A partícula será desviada para a direita. A partícula não vai sofrer desvio, porque ela foi abandonada aqui no repouso, né? Nessa direção aqui, no eixo Y. Como ela foi abandonada nessa direção, então ela vai seguir aqui retinha, até chegar na placa P2. Ela sofreria um desvio se ela tivesse sido arremessada daqui, ó. Se ela fosse positiva, né? Se ela fosse lançada nesse ponto aqui, ela faria essa seguinte trajetória. Se eu estivesse lançando ela daqui, ó, ela fazia essa seguinte trajetória aqui, ó. Beleza? Mas como ela foi abandonada nesse ponto, ela vai seguir retinha aqui, seguindo a orientação das linhas de força do meu campo elétrico aqui entre as placas. Beleza? Então o item B aqui está errado. Vamos lá, o item C. A energia cinética após a partícula ter percorrido uma distância d é igual a energia cinética igual a Q vezes o campo vezes a distância. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vamos relembrar uma coisa muito importante do estudo lá de energia mecânica, né? Vocês devem lembrar que o trabalho de um corpo ele é igual, pode ser feito da seguinte forma também, né? Deixa eu apagar esse bicho aqui que ficou feio. Deixa eu deixar menos feio. Igual a variação da minha energia cinética. Beleza? E o trabalho, para um corpo realizar o trabalho, precisa aplicar uma força nesse corpo. E esse corpo ele precisa se deslocar, beleza? Então a gente tem que o trabalho é igual à variação da minha energia cinética, onde essa energia cinética aqui ela vai ser minha energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. Tudo bem? Agora observe só o detalhe aqui, ó. Ele fala que a carga ela é positiva e ela é abandonada em repouso. Como ela é abandonada em repouso, então a sua velocidade inicial é zero. Então a minha energia cinética inicial aqui, ó, é zero. Então vamos ter que
que eu trabalho, né? Vai ser a força, a única força que está atuando sobre a minha carga é a força elétrica, né? Vezes o deslocamento, que seria a distância que ela se deslocou, vezes ou igual a minha energia cinética final, né? Vou deixar já a energia cinética aqui. Relembrando, a minha força elétrica ela é igual a Q vezes o campo elétrico vezes Dzinho. Então a gente tem aqui que a energia cinética ela é igual a carga vezes o campo vezes a distância. E notem que no item C é exatamente essa expressão que a gente encontrou, né? A energia cinética é igual a carga vezes o campo vezes a distância. Então o item C aqui está correto. Mas vamos analisar os outros itens. Em D aqui ele diz que a partícula executará um movimento uniforme. Uma partícula está sobre uma força elétrica, então se ela está atuando uma força nela, minha força resultante aí é a força elétrica, né? Atuando nesse sentido aqui. Então a gente vai ter que esse corpo ele está sendo acelerado, né? Se ele está sendo acelerado, então a gente vai ter um movimento uniformemente acelerado. Então o item D aqui está errado. A força que atua sobre a partícula é perpendicular ao campo. Não pode, né? Porque a gente tem que o campo ele está dessa seguinte forma aqui. Ó. Então, se a força que atua sobre a partícula é perpendicular ao campo, a força teria que ser nesse sentido aqui, para ser perpendicular ao campo. E se ela fosse nesse sentido, a trajetória da minha carga ela iria mudar. Não seria essa trajetória retinha aqui. Então, o item E também está errado. Então, deixa eu apagar tudo. A nossa resposta aí é o item C. C de carrão. Show? Vamos para uma próxima questão. Vamos lá, a figura representa uma configuração de placas condutoras paralelas horizontais e infinitas no vácuo na superfície da Terra. A partícula P, localizada entre as placas tem carga elétrica negativa, que é igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, e massa igual a 2 vezes 10 a menos 5 quilogramas. E ela está em equilíbrio. Isso é importante, ela está em equilíbrio. O item A. Qual o módulo do vetor campo elétrico gerado por esse sistema em pontos localizados entre as placas? Item B. Qual a densidade superficial das cargas dessas placas? Beleza, vamos analisar item por item aí, né? Vamos para o item A aqui. Qual o módulo do vetor campo elétrico gerado por esse sistema em pontos localizados entre a placa? Tudo bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as forças que estão atuando na minha carga negativa aqui. Primeiramente, a gente sabe que ela é negativa, né? Como ela é negativa e a gente tem duas placas, uma placa positiva e a outra placa negativa, então ela vai tender a se afastar da minha placa negativa, né? Então ela vai sofrer uma força elétrica nesse sentido aqui, né? Então minha força elétrica vai estar atuando nesse sentido. E essa carga ela também estará sob influência de outra força. E que força seria essa? A força gravitacional, a força peso. Está puxando ela nesse sentido aqui. Beleza? Como ele fala que o corpo está em equilíbrio, então a gente vai ter que a força resultante atuando sobre essa carga vai ser igual a zero. Beleza? Então a gente tem aqui que a força resultante atuando na minha carga P vai ser igual a zero. E vamos ter, olhando aqui esse diagrama aqui de forças que a gente fez na carga positiva, a gente dá para notar que a força elétrica ela tem sentido contrário da força peso. Então, para a força resultante ser igual a zero, a gente vai ter que subtrair a força elétrica da força peso. E notem que para esse valor ser igual a zero, o módulo, né, a intensidade dessas forças tem que ser iguais. Então, em módulo, a minha força elétrica é igual à minha força peso, para a partícula ficar em equilíbrio. Então, a gente vai ter que a força elétrica é igual a carga vezes o campo, menos a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Gzinho.
Então, passando o menos mg para o outro lado, a gente vai ter essa seguinte expressão, né? Q igual a campo elétrico, quer dizer, a carga vezes o campo elétrico igual a massa vezes a gravidade. Como a gente quer encontrar o vetor campo elétrico, basta a gente passar a carga aqui para esse lado aqui, ó, dividindo. Então, vamos ficar com a seguinte expressão. Agora é só a gente substituir os valores e correr para o abraço. Ele deu esses valores aqui na questão. Então, a gente vai ter que a massa é igual a 2 vezes 10 a menos 5. E a gravidade é aproximadamente 10 metros ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Dividido pela minha carga, né? 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Fazendo essa operação aí, você já deve estar cansado, né? E eu tanto fazer essas operações e ficar repetindo. Mas vamos lá, a gente fazendo o produto aqui das potências, a gente vai ter 10 elevado a menos 4, né, aqui. Então a gente dividindo esses termos aí, a gente vai ter a seguinte expressão. 2 dividido por 6 vai ser aproximadamente 0,33. E fazendo a divisão aqui das potências, a gente vai ter 10 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter aqui o nosso campo elétrico entre as placas vai ser aproximadamente 33 Newton por coulomb. Beleza? Muito bem, agora vamos para o item B, né? O item B aqui, qual a densidade superficial de cargas dessas placas? Muito bem, a gente sabe que para calcular a densidade superficial de carga, basta a gente pegar a quantidade de carga e dividir pela área. Mas note que a questão ela não deu a área, né, que está envolvida. Ela deu apenas a carga e a gente encontrou no item A o campo, né? Então, vale a pena a gente lembrar que o campo resultante entre as duas placas aqui, ele tem a seguinte forma, né? O campo elétrico vai ser igual a sigma sobre a permissividade elétrica, que no caso aqui é a permissividade elétrica do vácuo. Então, ele vai ter esse valor aqui. Então, notem que a gente já tem o valor da permissividade e tem o valor do campo elétrico, que a gente encontrou no item A. Então, agora é só a gente encontrar o sigma. A gente já tem os dois valores, é só substituir na equação. Então, o campo elétrico ele é igual a 33 Newton por Coulomb. E a nossa permissividade é esse valor aqui. Que foi dado a gente aqui, o valor da permissividade elétrica do vácuo. Então, agora é só a gente fazer aqui meio pelos extremos, ó, multiplicar. Então, vamos ter que sigma vai ser igual a 33 vezes 8,9 vezes 10 a menos 12. Esse valor aí vai dar esse valor aqui, aproximadamente esse valor. 2,93 vezes 10 a menos 10 coulomb por metro. Coulomb por metro por quê? Porque a carga ela é dada em coulomb e a área em metro quadrado. Então, a nossa densidade superficial de cargas é 2,93 vezes 10 a menos 10 coulombs por metro. Beleza? Por fim, nossa última questão. Questãozinha também da PUC do Rio Grande do Sul. A quantidade de carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizada em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas, também eletrizadas, como mostra a figura abaixo. Para conseguir isso, regulava a diferença de potencial. Entre essas placas, alterando consequentemente a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Suponha que em uma dessas medidas a gota tivesse um peso de 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons e uma carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Desconsiderando os efeitos do ar existente entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas
para que a gota ficasse em equilíbrio vertical. Muito bem, vamos lá. Notem que ele fala que a carga ela é positiva. E essa carga ela está entre duas placas que estão carregadas com sinais opostos, né? Então, para a gente manter essa carga aqui em equilíbrio com a força, a gente operando aqui a força resultante com a força elétrica e a força gravitacional, a gente tem que ter que essa carga aqui de baixo ela tem que ser positiva. Porque ela sendo positiva, pelo fato da minha gota de óleo ser positiva também, ela vai sofrer uma força de repulsão nesse sentido. E ela sofrendo uma força de repulsão nesse sentido, ela vai ficar no sentido contrário da minha força-peso. Beleza? E quando a gente for pegar a força resultante atuando na minha carga, a gente vai ter força resultante igual a zero. Beleza? Consequentemente, essa carga aqui de cima tem que ser negativa. Então, a gente já matou um item da questão aí, né? A gente sabe que o sentido da minha carga elétrica tem que ser esse daqui. O sentido do campo elétrico. Beleza? Agora vamos encontrar o campo elétrico atuando nessa região. A gente tem que, pelo princípio lá da segunda lei de Newton, a força resultante atuando nesse ponto, para que ela esteja em equilíbrio, a intensidade da força elétrica em módulo com a intensidade da força gravitacional em módulo tem que ser iguais, de tal forma que a gente pode utilizar essa seguinte expressão aqui: a força elétrica vai ser igual a força peso. A gente sabe que a força elétrica ela é dada por carga vezes o campo elétrico, beleza? Igual ao peso. Eu não coloquei extensão aqui o peso, igual a gente fez na questão anterior, massa vezes gravidade, porque na questão ele já deu o valor dessa força peso aqui, beleza? Então basta a gente passar essa carga aqui para o outro lado, ela está multiplicando, né? Passa dividindo e aí a gente encontra o valor do campo elétrico. Então vamos ter o peso com 2,4 vezes 10 a menos 13 e a carga 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Fazendo essa divisão aí, a gente vai encontrar que o campo elétrico resultante atuando nessa região é igual a 5 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Beleza? Então, nossa resposta aqui é o item A. O campo elétrico tem intensidade de 5 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb e o sentido dele é para cima, esse sentido aqui. Show? Valeu, galera. Até a próxima aula. Valeus e falou!